Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes. Esse é o Pendurado na Estante, seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos recentes até clássicos da literatura, dos quadrinhos e dos mangás, em 10 minutinhos ou mais. Então, galera, mais um episódio aqui pra vocês. Eu tô muito feliz, eu estou gravando isso depois da minha aprovação do TCC, então eu gostaria de dizer que tudo deu certo. Vocês me viram meio que basicamente em dois tempos diferentes, então eu posso dizer que eu tô muito mais feliz e muito mais satisfeito com tudo que tem acontecido na minha vida. Eu sinto que eu cheguei num ponto muito bom. E enfim, eu tô só gratidão ultimamente. Mas não significa que eu ia abandonar vocês, nem deixar o podcast de lado depois de tanto tempo de eu deixar ele de lado. Então eu tenho mais um episódio e hoje a gente vai falar de fantasia de novo. Desculpa, gente. Mas enfim, é um momento de fantasia, momento da vida. Enfim, o livro que a gente vai falar hoje, ele é um lançamento de agosto da Galera Record. Ele é escrito por uma autora que eu já sou familiarizado, que é a C.S. Packet. Eu vou chamar de Pacá, porque Pacá é mais legal. E o nome do livro é A Seção das Trevas. Ele é o primeiro livro de uma nova trilogia de fantasia da autora. Eu conheço ela ela tinha feito a trilogia O Príncipe Cativo, que eu penso ainda em trazer talvez num futuro sobre essa trilogia, porque ela é bem interessante de se debater. Diferente de Príncipe Cativo, esse livro ele é o Young Adult, ele é o YA, o jovem adulto, então ele é mais de boa, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele é relativamente mais complexo do que os outros jovens adultos, ao mesmo tempo que ele ainda mantém algumas das qualidades deles. O que isso quer dizer? Bom, vamos desenvolver primeiro, vamos falar sobre qual é a história. Bom, ele se passa na Londres do século XVIII e o mundo da magia não existe mais. Os seus heróis estão mortos, seus salões estão em ruínas e as grandiosas e épicas batalhas entre a luz e as trevas jazem adormecidas. O mundo parece ter se esquecido e as pessoas desacreditam viver em tempos de paz. Apenas os regentes ainda se lembram daquilo que um dia existiu, e por isso mantêm a sua vigia secular, jurados a proteger a humanidade, caso algum dia o Rei das Trevas regresse. Will, um garoto de 17 anos, está fugindo, perseguido pelos homens que mataram a sua mãe. Quando um ex-criado conta a ele que seu destino é lutar ao lado dos regentes, Will é apresentado a um mundo mágico, onde precisa treinar para estar à altura do papel crucial que terá na iminente guerra contra as trevas. Com Londres ameaçada pelo retorno do Rei das Trevas, os heróis e os vilões renascidos de uma guerra há muito esquecida começam a se movimentar. Mas, com os novos descendentes da luz e das trevas assumindo seu próprio destino, antigas alianças, inimizades e paixões irão ressurgir com toda a força. Agora, cabe a Will se unir aos últimos heróis da luz para impedir que o mundo e até ele mesmo caiam novamente nas mãos de forças sinistras. É hora de escolher o seu lado e se preparar para a batalha. Então, se você é igual eu, se você é um cowboy que já rodou muitas vezes esse rodeio literário, se você viu, sei lá, filme, você vai perceber que essa sinopse é tipo assim, o ápice do genérico. Vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Essa sinopse é muito genérica e, sendo muito honesto, o livro no começo ele é muito genérico. Eu sinto, porém, que isso foi uma escolha da autora. Quando a história foi desenvolvendo no começo, que você conhece o Will, e é aquilo, é um menino de 17 anos, ele é um twink deprimido, ele tá lá, meu Deus, mataram minha mãe, meu Deus, agora eu estou trabalhando nessas condições insalubres, a minha vida é fugir, etc. Ele tem muito aquela energia, sabe, de, ai, protagonista, protagonista, protagonista um, sabe? Protagonista, o termo que nos Estados Unidos provavelmente é one-on-one, sabe? Tipo assim, uau, ele é o básico do básico, ele tem cabelo preto, ele é triste, ele tem um poder secreto dentro dele que é apenas despertado em momentos de estresse. Ele precisa controlar. E tipo, o livro, ele se apropria disso de uma forma que eu quase considerei isso um defeito até que eu entendi o ponto dele fazer isso. Lucas, o que você quer dizer com isso? Vamos lá.
O livro, ele segue essa estrutura de... nós temos esse ponto de virada, de quando ele é atacado, e aí ele é contra uma pessoa do passado dele, que era um criado. Ele fala, olha, tem esse povo aqui que são os regentes, eles são pessoas que não têm magia, mas eles são basicamente, eles têm força e resistência aprimoradas. E eles usam essas roupas brancas, essas túnicas brancas, essas armaduras, e eles lutam contra os feiticeiros, contra essa força das trevas. Tem uma pessoa, que é o general do Rei das Trevas, que está, digamos assim, fazendo essa campanha junto com outro vilão, que é o James. E o James, ele não é apenas um usuário de magia, porque magia é uma coisa muito rara nesse universo. Porque, como eu falei, basicamente isso não existe mais. Ele é um renascido, que eles chamam. Ele existiu na época do Rei das Trevas, na época original, tipo, séculos e séculos e séculos antes dos eventos do livro. Ele lutou ao lado do Rei das Trevas e, segundo alguns rumores, ele era amante do Rei das Trevas também. E ele tem poderes psíquicos, basicamente. E aí, o livro ele pega isso, então ele começa a jogar esses vários elementos pra ti, você fica, ok, isso não é tão genérico assim. Tipo, ele mostra como os regentes eles são basicamente esses guardiões decadentes que estão ligados a uma glória antiga que nem existe mais. E eu achei isso muito interessante, por causa que conforme o livro ia progredindo, ele ia ficando mais, tipo, realmente. Eu tava tipo assim, cara, eu começando a ficar engajado, tô começando a ficar achando isso interessante. E aí o livro, ele progride de uma forma que eu não estava esperando. E qual é que eu não estava esperando? É porque ele começa tanto assim, se você lê o Príncipe Coral, você sabe que a autora ela não tem nenhum tipo de receio em ter personagens LGBT. E esse livro ele tem vários, incluindo o protagonista, que é bissexual. E o jeito como ela meio que insere isso na trama de um jeito que é muito natural e que não chama muita atenção pra si mesmo, mas deixa um saborzinho melhor quando você vai lendo, eu fiquei genuinamente impressionado. Tipo, eu não estava esperando que ela fosse ter. Eu esperava que tivesse personagem LGBT, mas não esperava que tivessem, tipo assim, na extensão que o livro tem. Inclusive nos relacionamentos dos personagens de outros, assim, ele vai colocando esse contexto, ele vai colocando mais ainda dos personagens, e eu achei isso muito bom. Ao mesmo tempo, ele tem outros personagens que ele não especifica se são ou não dá pistas, mas eles são tão legais, tão interessantes quanto os protagonistas. Por exemplo, a Violet, que ela tem um contexto muito interessante porque ela é birracial. Ela tem uma mãe indiana e um pai britânico. Tenho quase certeza que é isso. E ela descobre também que ela tem uma coisa no sangue dela, que ela faz parte também de um legado. Não é parecido com o do Will, do protagonista, mas que é meio que assim análogo a ele. Tem o James, como eu falei, que ele é um personagem muito interessante porque ele tá do lado do mal desde cara, mas o protagonista sente uma atração em relação a ele que não consegue explicar o porquê, e o James sente a mesma coisa, e eles abordam uma coisa da história do passado do James que envolve uma dinâmica de relacionamento abusivo que eu também não estava esperando encontrar nesse livro, mas eu achei muito interessante que eles trouxeram, justamente pelo jeito como isso é abordado na trama. Me lembrou um pouco Banana Fish. Se você viu Banana Fish, você sabe exatamente do que eu estou falando, o anime. Eu gosto muito, eu gostei muito desse livro. Eu acho que ele tem um ritmo muito bom. A escrita da C.S. Pacat é viciante. Tipo assim, tu começa a ler o livro, tu vai, bate, 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 a história continua, continua, continua. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Eu acho que ele engasga ali pelo meio, que é quando o livro decide focar ele decide focar no treinamento do Will, ele decide focar, a gente tem que recuperar essas relíquias mágicas. Eu tava tipo assim, de novo esse negócio genérico. Tipo, tava tão legal porque o livro ele tava indo pra uma vibe um pouco diferente. Tipo assim, ele começa muito genérico, ele vai progredindo, e aí ele volta pra isso, sabe? Eu fiquei tipo, poxa, vamos lá, né? Vamos fazer diferente, vamos fazer diferente. Seria legal fazer diferente. Mas, enfim. E tem um final muito interessante.
Eu não digo que é um final tão chocante assim, porque como eu falei, se você faz parte desse rodeio, você percebe as várias pistas que a autora vai jogando desde já. Então mesmo que tu não pegue isso no começo ou no meio, antes de acontecer a grande reviravolta, tu já saca qual é. Eu vou falar sobre isso nesse episódio. Geralmente eu só abordo o spoiler quando são livros que eu não gosto, mas é porque esse livro eu não consigo falar dele sem o spoiler principal. Porque o spoiler principal é basicamente eu acho que ele é o pitch da saga inteira, sabe? Ele é o gancho pra você continuar lendo toda a trilogia. Então eu sou obrigado a falar disso, mas eu vou dar uma sinalização quando eu acabar de falar sem spoiler, que vai ser daqui a pouco. Porque esse livro é muito legal, gente. Se vocês querem ler uma história LGBT, que não foca nisso, que isso é apenas algo que os personagens são, não a personalidade deles resumida. Se quer um mundo de fantasia geralmente interessante, que realmente ele começa muito, já vi isso antes, mas ele vai adquirindo personalidade e vai adquirindo força, e vai adquirindo tração, e tu vai passando a se importar com os personagens, mas de uma forma que é acessível, mesmo que você nunca seja muito familiarizado com o gênero de fantasia, que é uma leitura que seja fácil de introduzir você no gênero de fantasia, esse livro aqui é ideal. Ideal mesmo. Tipo, até mesmo tendo essa história em relação a, enfim, o escolhido, caso tenham percebido que o Will ele é basicamente também o estereótipo escolhido, outro outro clichê de protagonista, mas eu admiro muito a autora por ter conseguido transformar isso na voz dela, por ter conseguido, ao final, unir as pontas soltas e realmente criar uma dinâmica que me deixa muito empolgado para ler o resto dessa trilogia. Eu sinto que ela tem algo que pode geralmente explodir, dependendo de como ela fizer o resto da história e como ela fizer e como ela vai desenvolver esse resto dessa história. Então, é isso, galera. Esse é o episódio de hoje. Eu quero encerrar a parte sem spoilers aqui. E se você não leu, e se você ficou curioso, vá ler. E aí, quando você terminar de ler, mande DM no Instagram ou comente no post e ouça o resto do episódio, onde eu vou falar agora com spoiler do twist, né? E das consequências desse twist. E como eu acho que isso realmente engaja. Ou se você não importa e você acha que você saber o final da história vai fazer você querer ler o livro mais, beleza. Então é isso, vamos agora passar para a parte com spoiler. Então, se você perceber que o nome do livro é Ascensão das Trevas, e a Ascensão das Trevas é literalmente uma figura de coisa, e o Will na capa, isso já é um spoiler gigantesco se você pegou isso. Eu não tinha pegado. Porém, o livro ele vai te jogando toda vez quando o livro tem uma relíquia mágica, que eles são as relíquias de onde eles tiram magia, que é onde tem os remanescentes de magia, são nessas relíquias. Tem essa espada, que eles têm uma espada feita de magia sombria, que só o Will consegue pegar. Ele pega, a primeira coisa que ele faz é pegar nisso normalmente e guardar em uma coisa que ninguém consegue fazer sem morrer. Ninguém consegue fazer isso sem morrer. E aí o livro ele fica jogando que, não, por causa que ele é o filho descendente da Dama. A Dama ela era essa guerreira mágica que era a esposa oficial do Rei das Trevas e que ela usou o amor que ele sentia por ela para derrotar ele e matar ele. E aí ele fica com esse conceito que eles têm dos conceitos dos renascidos, que são pessoas que reencarnam, que viveram naqueles tempos antigos e reencarnam agora com a magia e recebendo as memórias do passado para lutar a mesma batalha, só que tentando ter um resultado diferente. E ele estabelece o James como um desses renascidos, e o James ele tem aquela coisa em relação que ele tem um colar que ele prende ele à vontade do Rei das Trevas. O Rei das Trevas comanda ele. Falaram que ele tinha usado esse colar tanto para controlar ele como fazer ele de tipo, um escravo sexual. Ele não especifica isso, mas ele deixa isso claro. Além disso, quem tem um colar controla o James também. E o Will, quando eles têm um momento onde eles pegam esse colar, depois de ter aprisionado o James, ele dá o colar na mão dele. Ele tira, basicamente, a agência de todo mundo e dá a agência de novo pro James. E isso quebra o James por dentro. E o livro vai progredindo e você fica, onde você vai me levar? Até quando chega no final, quando o Will vai confrontar o vilão da história, que ele é tão genérico que eu me esqueci o nome dele, eu considero ele realmente um problema. Ele vai enfrentar o vilão. E aí
ele mata o vilão. Porque ele puxa a espada e tudo é destruído, menos ele. E tem um outro personagem que tu descobre que também é um renascido. Na verdade, que ele não é um renascido, ele é uma criatura mágica, escondida em forma humana. E ele revela o que dá pra sacar o tempo inteiro, que o Will, ele é a reencarnação do Rei das Trevas. Ele é o vilão da história, esse tempo inteiro. E eu acho que isso provavelmente é a dinâmica que eu acho mais legal. Tem outra dinâmica que eu vou falar, que é basicamente a cena final. Mas eu acho que isso de colocar o antagonista da história como protagonista, e ele não saber que ele é um protagonista, e apenas isso, ele descobrir a origem dele e não negar aquilo de cara, eu acho isso muito mais interessante. Por causa que eu pensei que o livro também poderia ir para um caminho mais fácil dele, tipo assim, ficar, não, eu não sou isso, eu sou uma pessoa, mas ele fica tipo assim, então é isso, não é? Tipo assim, o jeito como acontece uma outra coisa que eu não vou dizer o que é, mas que causa uma morte. E o jeito como isso vai, o jeito como ele lida com isso depois é muito interessante, porque fica muito dúbio. E o personagem fica muito mais legal por isso. E quando a gente tem justamente a cena final do livro, que é o James indo atrás do Will, sem saber que ele é o Rei das Trevas, sem saber de nada, e dando de novo o colar na mão dele, querendo servir ele. Porque ele foi a primeira pessoa em séculos, depois da morte dele, do renascimento dele, que não queria controlar ele. E fala, tipo assim, e tu vê, tipo assim, cara, tu tá literalmente voltando pra reencarnação do teu cárcere, sabe? Tipo, é um final muito bizarro, tipo, moralmente, é um final muito desconfortável. Ao mesmo tempo, a autora coloca uma carga de humoretismo tão pesada, uma tensão sexual tão palpável, que é muito complicado dizer como eu me senti lendo isso. E é um gancho muito forte pra continuação. Por causa que só o Will sabe disso. O Will e essa outra criatura. Ninguém mais sabe. E fica aquela dúvida, o que ele vai fazer com isso? Será que ele vai é, incendiar o mundo? Será que ele vai, sei lá, coringar? Será que ele vai partir pra cima das pessoas? Será que ele vai manipular todo mundo? Será que a gente vai ver basicamente a história dele tentando corromper o mundo de novo, mas do ponto de vista do vilão que acha? Será que ele vai ser, sei lá, o nosso Sauron Twink? É uma coisa que eu não esperava que o livro fosse ter, e que é uma dinâmica muito interessante, porque ela abre muitas portas. Tipo, esse twist é basicamente, como eu falei antes da parte sem spoiler, ele é o motivo da série existir. Tipo, se essa trilogia existe, é porque a autora provavelmente pensou nessa reviravolta, ela pensou nessa dinâmica e disse, eu vou construir tudo ao redor dela. Então, o fato dele ter realmente sido genérico nessa questão contribui para o impacto dessa reviravolta, que, como eu falei, não é a reviravolta mais chocante do mundo, mas ela é muito interessante. Então, torna ela mais saborosa de acompanhar. E eu fiquei muito intrigado pelo que pode vir aí. Esse livro, inclusive, eu consigo ver como ele é fácil de ser adaptado, mesmo se passando no século XIX e XVIII. Esse livro grita para ser adaptado. Ele não vai ter tanto orçamento assim. Ele tem uns monstros de CGI, que são as sombras, que tem uma coisa em relação a reis espectrais, que é muito Senhor dos Anéis, mas eu sinto que, enfim, dando na mão de um diretor competente, ou uma diretora competente, de um estúdio que realmente acredita no projeto, fica visualmente bonito. Enfim, gente, esse livro é muito legal. Eu queria falar essa parte com spoiler porque, como eu falei, ele é basicamente tudo. O livro existe por causa dessa reviravolta. E a parte que eu achei mais empolgante, eu acho que é o que mais me deixa curioso pro que vem aí. E com certeza eu vou ler, com certeza eu vou estar interessado em saber como essa história vai acabar. E eu espero que depois de vocês terem ouvido o episódio, vocês também queiram descobrir como a história vai acabar. Caso vocês tenham ouvido aqui sem ter lido o livro, que bom! Fico feliz que você ouviu até o final. Gostaria de agradecer de novo a audiência, gostaria de agradecer por ter estado aqui presente comigo. Eu fico muito feliz de continuar trazendo podcast para todo esse tempo, há mais de um ano. Como eu falei, acho que depois do meu TCC, ele é o projeto que eu mais tenho orgulho agora. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Lucas da Silva Mendes, esse foi o Pedrado na Estante, e a gente se vê logo logo.